orar por mim. Presbítero Hermes Oliveira, vem orar por mim. Aí, para ele não ficar com ciúme que eu falei que o outro é mais bonito, amém? As crianças podem descer nesse momento, no nome de Jesus. Aleluia. Eu também acho, irmãos, ele mais bonito, então não tem problema nenhum. Mas vamos orar, né, nesta hora. E eu peço que você, enquanto eu estiver orando, eu vou orar direcionando para o pastor, e você peça para que Deus possa tirar todo impedimento, para que essa mensagem possa cair em boa terra e possa crescer e frutificar na sua vida. Eu vou orar pelo pastor e você fala: Deus, trata com meu coração, tira todo o impedimento para que eu possa receber essa palavra e que essa palavra possa gerar fruto em minha vida. Amém? Deus, nesta hora, Senhor, eu apresento a vida do meu pastor, Pai, meu pastor Márcio. É bem verdade que o Senhor tem usado ele de uma forma extraordinária nessa tribuna, Senhor. É bem verdade que o Senhor tem nos ensinado, meu Pai, por intermédio da vida dele, e o Espírito Santo tem capacitado de uma forma extraordinária, Senhor. E nós estamos beneficiados com isso, Pai. Eu agradeço pela vida do meu pastor, mas eu tenho um pedido especial para fazer nesta noite, Senhor. Usa ele como nunca, Senhor. Usa ele, meu Pai, como o Senhor nunca usaste, Senhor. Surpreenda, meu Pai, ele nesta noite, Pai. Ele já foi usado de forma maravilhosa nesta igreja, Senhor. Ele já foi usado de formas extraordinárias, mas hoje, meu Pai, faça diferente, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor é um Deus de novidade, Senhor. Então que nesta noite nós possamos ser surpreendidos, meu Pai, por intermédio da vida do nosso pastor, Pai. Então, meu Pai, deixa, meu Pai, uma cachoeira do céu sobre a vida dele, Pai, para que ele possa, sim, meu Pai, falar tudo aquilo que o Senhor tem reservado para esta igreja maravilhosa nesta noite, em nome de Jesus. E aqueles que ouviram digam amém. Amém. Aplauda, Senhor. Glória a Deus. Podem sentar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Isso aqui é o que, irmãos? Esse. Oi? Ela é também a? Você conhece isso aqui por outras coisas? Por exemplo, a bússola. Conhece? O guia de fé e prática. Não é? O que mais? A espada. O que mais? Oi? Boca de Deus, manual. Lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho. Bíblia, já foi falado, repetiu, tudo isso. Ninguém quer lembrar, ninguém lembra de mais nenhuma. Tem uma que eu queria que vocês lembrassem, vocês não vão lembrar. Não vão, né? A Bíblia também é algo que está aqui, ó. Você achou que eu estou isso aqui por quê? Tem algo aqui. Quem imagina que é isso aqui? O que será que é isso aqui? Eu vou revelar o que é. E aí, pelo tamanho que é, aí você vai saber o que vem por aí. Rasga embaixo. Eu embalei para não rasgar. Força, soldado. Disseram ali. Aí. Você viu que eu tenho prática, né? Trabalhei muito tempo com isso aqui, dando uma retada por aí, como pedreiro, etc e tal. Essa aqui é uma senhora marreta, não é? É lá de casa, irmão. Estou acostumado com ela. Então, é isso aqui. Porque a Bíblia é o martelo que esmiuça a penha. Pensa numa coisa que esmiuça a penha. É isso aqui. Deu para você entender aí? Então eu vou pregar hoje a palavra de Deus. Amém? Com esse martelinho aqui que esmiuça a penha. Está preparado para ouvir a palavra de Deus? Amém? Abra a sua Bíblia e também a sua vida, já que eu misturei.
Abra a sua vida e a sua Bíblia, no nome de Jesus. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 21, 22, que é o texto trilha, é o texto inicial, é o texto de partida. Deixa eu dizer uma coisa que eu aprendi ontem. Aprendi tanta coisa ontem. Depois eu vou compartilhar no grupo de liderança. Vou colocar lá no grupo, você vê o tanto que nós... Igreja não é terminal, igreja é ponto de partida. Olha que benção. Nada termina aqui, tudo começa daqui e vai para fora. Então a igreja não é terminal, é ponto de partida. Amém? Você achou 1 Pedro 2, versículo 21, 22? Para isso vocês foram chamados, pois Cristo também sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. 22. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi achado em sua boca. Amém? Na quarta-feira nós falamos o que Deus faz e fez. Hoje nós vamos falar o que Jesus não fez. Amém? Hoje nós vamos falar o que Jesus não fez. E como discípulo de Jesus que nós somos, Jesus é o seu mestre. Amém? Jesus é o seu Senhor. Você é discípulo dele. Então vamos lá. Se Jesus não fez alguma coisa, você pode fazer? Eu vou perguntar porque poucas pessoas responderam. Eu vou perguntar de novo. Se Jesus não fez algo, você pode fazer? Não. Então a primeira coisa que aparece que Jesus não fez é pecar. Sim ou não? E você pode pecar, mas peca. Sim ou não? Mas deveria. 1 João 3, versículo 6, nós lemos esse texto agora há pouco. Eu vou ler de novo o versículo 6. Todo aquele que nele permanece não está no pecado, e todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Está aqui atrás? Tá. Olha o versículo 8 ali. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Aqui está falando que aquele que peca? Eu vou perguntar de novo. Aqui o texto está dizendo que é aquele que peca? Não, está dizendo que é aquele que pratica o pecado. Sim ou não? Você está entendendo aí que tem uma diferença de quem peca e quem pratica o pecado? Porque prática é o quê? Exercício, hábito, não é? Costume. Então se você não tem o hábito, não tem o costume, não tem a prática do pecado, você não vive pecando. Você peca às vezes, peca ocasionalmente, mas não peca sempre, e nem vive pecando. Porque quem vive pecando não conhece Jesus, não o viu. E quem vive na prática do pecado não é de Deus, é do diabo. Por quê? Porque vive no exercício do pecado. Por isso que eu falei que a marreta estava aí. A mensagem é pesada, irmão. Então segura a marreta. O 9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Por quê? Porque a semente de Deus permanece nele. Quem é a semente? Quem é a semente? É possível esse copo estar cheio de azeite e cheio d'água ao mesmo tempo? É possível? Se eu encher ele de azeite primeiro, que é o símbolo do Espírito Santo, se eu colocar água, o que vai acontecer com a água? Ajuda a pregar aí, irmãos. Vai descer, vai ficar embaixo. O que vai acontecer? Mas vai misturar? Não mistura. Entendeu? Captou aí? Azeite não mistura com água. O Espírito Santo não tem mistura com o pecado. Se entrou pecado, não foi confessado, não foi abandonado, não tem arrependimento, o Espírito Santo de Deus sai. Sim ou não? Então o que eu faço? Quando você pecar por um infortúnio, por uma dificuldade, por um problema, por algo que aconteceu que você não procurou, você faz o quê? Confessa, se arrepende e pede misericórdia.
Ué, pastor, mas se eu pecar intencionalmente, porque eu quis, eu faço o quê? O que que faz? Faz a mesma coisa, irmão. Ali está escrito ali que tem pecado intencional e sem intencional. Não, é pecado. Mas tem diferença? É claro que tem diferença. Mas eu pequei premeditadamente, o que eu faço depois? Se o Espírito Santo ainda estiver próximo de você, você vai sentir a ausência do Espírito Santo. Porque se você pecar e não confessar e não abandonar, ele sai. Mas se ele sair, você sente a ausência do Espírito Santo e você vai se arrepender por isso. Está me entendendo ou não? Você vai ter um vazio dentro de ti, você vai sentir um vazio, mas olha, eu vou me arrepender. Eu vou confessar que pequei. Por quê? Para que eu volte a ter a presença do Espírito Santo. Irmãos, vamos voltar na história de Davi? Sim ou não? Davi cometeu um adultério? Sim ou não? Me ajuda a pregar para ninguém dormir, fica todo mundo acordado. E aquele que dormir, você cutuca ele, fala: irmão, acorda, irmão, que a mensagem está boa. Aleluia. Pode não estar, mas você fala que está maravilhosa a mensagem, acorda. Se alguém pecar propositalmente, como foi o caso de Davi, que viu, Davi não era para estar no palácio, Davi era para estar na guerra. Aí saiu no palácio, saiu na sacada do palácio, viu mulher tomando banho. Viu por quê? Porque estava no palácio. Se viesse em guerra, não tinha visto. Viu, mas se ele visse, ele já tinha pecado? Se ele só visse, ele tinha pecado na antiga aliança? Não. E na nova aliança? Sim. Porque no Novo Testamento diz que se um homem olhar para a mulher e desejar, ele já adulterou em seu coração. Sim ou não? Então cuidado, você que é homem aí, viu? Mas é só homem, mulher também. Viu, desejou, peca também. Viu um bonitão, o David Beckham, desejou, peca. Mas Davi olhou, não tinha pecado ainda. Porque no Antigo Testamento tinha que ter o ato sexual para poder pecar. Davi não tinha cometido, mas Davi fica, olha, deseja, manda chamar. Aí vê que ela é casada com Urias. O que ele faz? Coloca Urias na frente da batalha para morrer propositalmente. Urias morre e ele se apodera da mulher de Urias. O que acontece com isso? O Espírito Santo se retira da vida dele, sim ou não? Salmo 51. E quando se retira, o que acontece com Davi? Ele sente o vazio, o vácuo, o buraco que ficou em sua vida. Ele diz: não retires de mim o teu espírito. Ele volta a buscar a Deus. Natan vai até ele confessa, se arrepende e Deus o perdoa. Então, pecado, premeditado ou não, o que tem que acontecer com o pecado? Eu tenho que entender que eu pequei, eu tenho que confessar o pecado, abandonar o pecado. Para quê? Para alcançar misericórdia. Mas eu não posso viver no pecado, nem eu e nem você. Não podemos viver no pecado. Se fosse assim, não estaria escrito aqui. E veja o versículo 8: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. O 9: todo aquele que é nascido de Deus. Quem aqui nasceu de Deus? Levanta a mão. Você que nasceu de Deus, eu que nasci de Deus, você pode viver no pecado? Não, não podemos viver no pecado. Não podemos ter uma vida de prática do pecado. Mas sabe o que acontece? É algo curioso e estranho entre nós. Sabe o que é? Algumas vezes acontece assim, no meio da comunidade, no meio da família. Que aqui é uma família, sim ou não? Aqui é uma família, sim ou não? Às vezes na família, um irmão cai. E quando a gente fala cai, todo mundo já vem na cabeça: adulterou. Porque todo mundo vem, é instantâneo. Aí, sabe o que acontece? Quando o outro irmão, que não caiu em adultério, ele fala assim: aquele caiu em adultério. Ele aponta. E muitas vezes ele quer que o irmão que caiu em adultério seja tirado da igreja.
arrancado da igreja, extirpado da igreja. Fora com ele daqui. É assim que trata um irmão na família? É assim? Sabe por quê? Porque às vezes o irmão não adulterou, ele aponta o defeito, o pecado do outro, mas às vezes ele é mentiroso. E mentira também é pecado, porque Satanás é o pai da mentira. Às vezes ele não mentiu, não adulterou, mas é desonesto, e desonestidade também é pecado. Às vezes ele não adulterou, não mentiu, não é desonesto, mas fala da vida alheia, e falar da vida alheia também é pecado. Mas quando Deus fala sobre um pecado, a pessoa fica apontando o outro. Olha lá, ele fez. Mas quando é com o pecado dele, ele fala: para, devagar, a placa aí, para, não. Deus está falando com alguém, mas não é com ele. Sabe? Quando você vem para o culto, Deus fala com você e fala assim: mas nem foi comigo, e foi. Porque você imagina se Deus erra martelada. Pensou pensar? Deus não erra marretada, irmão. Onde ele bate, a penha esmiuça. Porque é o martelo que esmiuça a penha. Deus não erra o endereço de ninguém. Deus sabe todas as nossas falhas e todos os nossos pecados. Então o que nos cabe? Confessar, se arrepender e abandonar. É isso que falta. Mas todo que é nascido de Deus não pratica o pecado. Todo que é nascido de Deus não pratica o pecado. Ele não tem prática, ele não tem pecado de estimação. Ele não fica pecando no mesmo pecado. Por quê? Porque nele permanece a semente de Deus, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não nos deixa tranquilo, suave à vontade para pecar, não. Quando você pensa em pecar, ele está te avisando: não faça isso não. É assim ou não é? É assim ou não é? Você tem um Deus que habita dentro de você, e ele fica te alertando: não faça isso, não vai ali, não pisa aqui, não faça, não tem essa atitude, não tem esse comportamento, não tem essa conduta. Por quê? Porque é pecado. É para nós entendermos o que é prática do pecado. É a pessoa que se habituou com o pecado, que tem o exercício de pecar, que tem o costume de pecar e não se sente mais acusado. Isso é terrível. Porque às vezes a pessoa desvia dentro da igreja. Aliás, todo mundo que desviou dentro da igreja. Eu nunca vi alguém desviar lá fora no mundo. Não está aqui dentro. Pensa num caminho, numa bifurcação. Pensa numa bifurcação, 2 caminhos assim. A pessoa só vai ver que desviou quando ela entrou no caminho errado e já caminhou nele ali um bom tempo. Hoje em dia tem o Google, não tem? O Google Maps, o Waze. Mas volta 10 anos atrás, quando nós ia com o negócio na mão, aquele guia grandão, gigantesco, um monte de rua, você não sabia onde que era mão, contramão. Daqui a pouco você errava, entrava num lugar errado, só ia perceber, você fala assim: nossa, eu acho que eu estou na rua errada. Mas já tinha andado, não é assim, ou não era? Avião era assim, irmãos. O avião da VASP, que em 86 errou a rota por causa de um número, porque ainda era tudo no manual, tudo no errado, trocou uma rota errada. Quando eles saíram, eles estão viajando, e o copiloto fala para o piloto: comandante, nós estamos viajando há tantas horas e não encontramos nenhuma cidade. Falou para ele: acho que nós estamos na rota errada. Ele disse: não estamos não. Ele insistiu: olha aqui. E foi. Daqui a pouco vem a notícia: o combustível está acabando. Ou seja, estava na rota errada. E o avião caiu na mata
46 pessoas, se eu não estou enganado, sobreviveram, que ele quebrou mais a parte traseira. Por quê? Um número errado na rota levou eles para o meio da floresta amazônica e ficou. Mas alguém só percebeu porque falou: cadê as cidades? Cadê os prédios? Cadê? Não tem. Alguma coisa está errada. Assim é o desviado. Ele está na igreja, aí ele fica frio, aí ele não percebe, o culto vai indo, ele não cultua, ele não glorifica, ele não adora, ele não importa de estar no meio dos irmãos ou não estar, começa a não ler a Bíblia, começa a não orar, e daqui a um dia. E outra coisa que você percebe, o assunto da pessoa começa a deixar de ser a Bíblia, deixar de ser a fé, deixar de ser a palavra, começa a falar de outras coisas, tem outras prioridades. Quando você vai ver, o cara está desviado, e desvia dentro. Então, nós não podemos viver na prática do pecado. Entenda, se você comete um pecado mais de uma vez, ou pecados durante o dia, e não se sente sujo, não se sente indigno, comece a ligar o sinal de alerta. Ligue o sinal de alerta, porque vem perigo por aí. Porque o pecado suja, e o Espírito Santo sai se você não confessar, não se arrepender e abandonar. Então, se você não sente a ausência do Espírito Santo, tem algo muito errado na minha ou na tua vida se isso acontecer. As luzes têm que estar acesas. A primeira que acende é a amarela, que é aquela de advertência. Cuidado, presta atenção. Então deixa a prática do pecado. Deixe a prática do pecado. Não fique esbarrando, tropeçando, caindo em pecados ou no mesmo pecado. Larga, abandona, confessa, se arrepende. Posso ouvir um glória a Deus aí? Eu falei que a marreta estava preparada. Glória a Deus. Abandona o pecado enquanto ele não te mata, enquanto ele não cauteriza. Sabe o que é cauterizar? Alguém sabe o que é cauterizar? Quem sabe levanta a mão, não precisa nem falar. Cauterizar é queimar a consciência. Consciência queimada, ixi, nem sente que está pecando, irmão. Pecado é assim. E o diabo, ele não aparece com tridente, rabão grande, chifrão de vermelho, não. Isso aí é a imagem que as pessoas têm, viu? Ele vem sorrateiramente. Ele é como a serpente que vem sorrateiramente, aparece devagar. Se bem que nem precisa do diabo para você pecar, que a nossa natureza é pecaminosa. Sim ou não? Sim ou não? Você é carnal ou não é? Quando você aceitou Jesus, a carne foi embora ou ficou? Ficou, não ficou? Ela está aí, não está? O que você faz com ela? O que Paulo mandou fazer: mata ela todo dia, porque o dia que você não matar, ela te mata e te pega. Nós temos que morrer todos os dias. O nosso eu tem que morrer, porque o nosso eu é ruim, é podre, é terrível. Tem que matar todo dia. Mata ele. Está ouvindo aí? Então dá um glória a Deus para eu ficar mais alegre. Deixa eu seguir. Dá um aleluia enquanto eu vou seguindo. Dá um glória a Deus aí. Segunda coisa que Jesus não fez. Segunda coisa que Jesus não fez está em Filipenses capítulo 2, versículo 5, 6, 7, que diz que ele mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Sabe o que é usurpar? Está ali, apossar-se, tomar algo à força, tomar para si, assumir. Isso é usurpar. Jesus, quando decidiu entregar a sua vida, ele disse: eu vou descer a terra, mas eu preciso descer a terra como homem, não como Deus. Mas eu vou descer como Deus. Por quê? Porque não dá para não ser Deus.
mas eu não vou levar os atributos. Por isso que diz aqui nesse mesmo texto: e ele esvaziou-se de si mesmo, abandonou a glória e humilhou-se, tomando forma de homem, e humilhou-se mais ainda, tomando forma de servo, sendo obediente até morte, e morte de cruz. Aleluia. Ele resolveu deixar a onipotência, a onipresença, a onisciência, a presciência, a imortalidade, tudo lá, e resolveu vir aqui na terra e ser usado pelo Espírito Santo. Lembra do texto que nós lemos na quarta-feira, Atos 10, 38? Quem lembra? Levanta a mão, quem lembra? O que diz lá? E Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Aleluia. Ou seja, Jesus não operou nada porque era Deus. Falou assim: não, agora sou Deus, eu vou operar. Não, ele operou tudo pelo poder do Espírito Santo. Ele podia ter usado o poder? Até poderia. Mas usou? Não usou. Você acha que o homem Jesus, quando o diabo leva para ser tentado no deserto, pare para pensar, você e eu aqui, nós que somos mais carne, né? Para pensar, você, fica pensando aí, se o diabo te levasse para te tentar no deserto, e você soubesse que você era 100% homem e 100% Deus, o que você faria? Hã? Eu acho que eu ia usar a minha divindade. Falei assim: eu estou 40 dias e 40 noites sem beber, sem comer, estou em jejum, e vem esse infeliz para me tentar, esse miserável me tentar. Falava: vou usar meus atributos, vou espirrar ele daqui, só com a ponta do dedo de Deus só, porque eu sou Deus também. Só que ele deixou lá, ele esvaziou-se, deixou lá na eternidade a onipotência, a onipresença, a onisciência, a presciência, deixou lá. E ele foi tentado como homem. Você está me ouvindo aí? E o pior para nós, sabe o que é? É que como homem ele venceu o diabo. Aleluia. E olha que o diabo não foi fraco não, hein? Porque o diabo tem uma hora que chegou no âmago da questão, lá no centro, no chifre, assim: ei, tu és Deus. Levou ele até o alto do pináculo, sim ou não? E o que ele falou para ele lá? Atiras daqui para baixo. E o que ele disse? E com a tua ordem, os teus anjos, vão te segurar. Jesus falou assim: eu vim como homem, vou passar como homem. Aí Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus, também está escrito. E Jesus venceu o diabo lá como homem. Aleluia. Sim ou não? E Jesus usurpou ser Deus ali naquela hora. Ele usou a prerrogativa de ser Deus naquela hora. Ele usou a condição de ser Deus naquela hora. Falou assim: eu vou me atirar e com certeza os anjos me recolhem, e não acontece nada. Fez isso, não? E quando Lázaro morreu, que depois de 4 dias, quando ele recebe a notícia, ele chora pela morte de Lázaro, porque ele era 100% homem, Lázaro era o seu amigo. Quando Lázaro morre, em João capítulo 11 e 12, Jesus vai até a tumba, até o sepulcro onde estava Lázaro. E se ele tivesse usurpado, se apossado daquilo que ele deixou lá, que ele não tinha direito como homem, que não era para ele tomar, que não era para ele se apossar, que não era para ele assumir forma de Deus, você imagina se ele chegasse de Lázaro: Lázaro, sai para fora porque eu sou Deus, eu estou mandando. Foi assim que aconteceu? Como que aconteceu? Ele olha para o céu e diz: Pai, como sempre me ouves, mais uma vez eu te peço, me ouve de novo. E devido a essa grande multidão que está aqui em volta, ressuscita Lázaro. Ou seja, ele operou tudo pelo poder de Deus. Aleluia. Ele não usurpou ser igual a Deus. Ele não quis assumir
os seus atributos de Deus, porque ele não tinha direito, porque ele resolveu descer como homem. Usurpar é tomar a força. Não, ele decidiu, sim ou não? Foi de livre escolha, sim ou não? E como agora ele usurpa ser Deus, igual a Deus de novo? Então ele não usurpou. Agora eu te pergunto, e agora vem a parte que ele toca, a parte que ele te pertence, a parte que é para você e para mim também. Nós podemos usurpar? Nós podemos tomar esse poder de Deus para nós? Nós podemos querer agir como Deus? Nós devemos tomar o lugar de Deus? Responde para mim, meneando a cabeça aí. E por que nós fazemos isso? Aí você faz assim para mim, um espanto. Nós fazemos isso? Hoje eu tô pregador hoje. Nós fazemos isso? Fazemos. Quando, pastor? Quando eu quero condenar o outro, quando eu quero julgar o outro, quando eu aponto a vida do outro, quando eu quero que o outro seja tocado para fora, porque pecou, põe para fora. Você é Deus? Você tem os atributos de Deus? Você tem a justiça de Deus? Mas quer condenar o outro, quer julgar o outro, quer excluir o outro, quer excluir. Pastor, isso não é exclusão, não? Será que nós não nos colocamos no lugar do outro? Você é Deus? Deixa eu falar, tem duas pessoas na Bíblia que tem o poder de julgar. Uma delas é você? Não, não é você. A primeira é Deus, que vai julgar todos os mortos no grande juízo do trono branco, no juízo final. A outra pessoa é Jesus Cristo, que vai julgar os salvos para ver se vai receber galardão ou não. Quando? Depois do arrebatamento. Aonde você entra nessa? Aonde você está nessa? Mas o irmão peca, você quer que o irmão saia. Está pecando, mas está cantando. Mas o que, irmão? Tira o irmão de cantar, não canta mais. Não é mais fácil tratar o irmão cantando, ajudar o irmão cantando, do que tirar o irmão de cantar e colocar o irmão para a rua? Olha, adulterou. O que faz com adultério? Põe na rua? Ou nós tratamos, ele passa da disciplina, se recupera, se levanta, reconstrói o casamento e continua vindo, sim ou não? E se põe para dentro, trata, cuida, porque você não é o dono da igreja, até porque você sozinho não é a igreja, você sozinho é membro do corpo. A igreja são todos nós juntos que fazemos a igreja. Está pesada a marreta não? Está pesado não? Quer que eu diminua a marreta? Corte o cabo? Quando você julga alguém, aponta alguém, condena alguém, você está usurpando o lugar de Deus, sim ou não? Deus te chamou para julgar o outro. Deus te chamou para condenar o outro. Deus te chamou para apontar o erro do outro. Sabe o que eu faço quando eu vejo um irmão em pecado? Que eu tenho que fazer? Quando está o pastor, não, isso aí é depois. Se eu vejo um irmão em pecado, eu vou até ele, eu e ele só, repreendo ele com amor, com graça, com compaixão, com carinho. Irmão, eu acho que você está fazendo é pecado, eu acho que o irmão está pecando. Falo eu e ele. Eu vi o irmão no bar bebendo, é pecado? Sim ou não? Sim ou não? O que eu faço? Quando o pastor, não, irmão, eu vou até ele. Irmão, eu acho que você está bebendo, eu acho que é pecado, irmão. Você não deveria beber não. Você e ele só. Mas sabe o que nós fazemos às vezes? Não vamos lá. A primeira pessoa que encontramos, eu vi o fulano bebendo.
Isso está certo, irmão? Se só parasse aí, já estava ruim. Mas sabe o que é pior? Eu quero que o irmão seja punido. E tem gente que fica olhando, são os investigadores de Santa Ceia. Ele viu o irmão em pecado, ele fica assim: será que vai tomar Santa Ceia? Vai pegar? Tá pegando. Pegou o pão? Vai pecar? Deus não te chamou para ser investigador de polícia, para ser delegado de polícia, para fazer a cariação. Se você viu o irmão pecar, vai até ele com amor, com carinho, com respeito, para trazê-lo, para ensiná-lo, para repreendê-lo. Fala: irmão, isso é pecado, deixa de fazer isso. Não julgue, Mateus 7, para que não sejam julgados. Porque na medida que vocês julgarem, também serão julgados. Olha aí, irmão, a lei da semeadura. Amém ou não? Deu para entender ou não? Que maravilha. 15 minutos, misericórdia. Jesus, o que ele não fez? A sua vontade. Quem gosta aqui de fazer a sua vontade? Sua própria, quem gosta? Pode levantar a mão, eu também gosto. Misericórdia, eita, quando faz a minha vontade. Quando a minha esposa faz o que eu gosto, aí eu gosto. A janta que eu quero, ainda me dá suco gelado, eu ainda fico na televisão, aí, eita. Mas quando contraria você, o que dá? Só que Deus não nos chamou, ouça isso aí, Deus não nos chamou para fazer a nossa vontade. Vou lhe dar essa má notícia aí para você ouvir. Deus não te salvou, não te chamou para fazer a tua vontade. Não é o que eu gosto, não é o que eu gosto. Porque geralmente Deus vai nos confrontar 99% das vezes. O que nós queremos, Deus fala: não é agora. O que eu gosto, Deus fala assim: não vai gostar mais. O que eu queria, não vai querer mais. É assim. Para quê? Porque ele é ruim? Não, porque ele sabe que é melhor e quer te ensinar. Experimenta. Quem é pai e mãe, levanta a mão aqui. Levanta a mão, quem é pai e mãe. Eita glória. Experimenta fazer todas as vontades do seu filho. Vai dar certo? E nós somos o que de Deus? Vocês não querem ajudar eu a pregar? Fico cansado. Nós somos o que de Deus? Ele vai fazer nossa vontade? O que vale? É a vontade dele. João 6,38 diz assim, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou. Quem está falando aqui? É Jesus. Ele entendeu isso aqui. Aqui é João 6, até esqueci, 38. Ele está vivo aqui ainda. Está ou não está? E Lucas 22, 42, quando ele está no Getsemane, sabendo que vai morrer, sabendo que vai ser crucificado, ele chega, levanta os olhos: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feito o quê? Eu não ouvi. Contudo não seja feita. Mas qual vontade? Contudo não seja feita a. Mas qual vontade? Se Jesus, ele era Deus ou não? Ele é Deus ou não? Ele desceu, cumpriu o quê? A vontade de quem? E nós? Se nós não fizermos a vontade de Deus, nós somos melhor que Jesus? Para pensar aí um pouquinho, reflete. Se sente aí, sabe que você é melhor que Jesus? Jesus fez o quê? A vontade de quem? Vontade de quem? E nós? Então a tua vontade para Deus, você coloca em oração. Por quê? Porque se Ele tiver misericórdia, e se Ele quiser, Ele vai fazer. Porque do contrário, Ele faz o quê? A vontade dEle.
Isso é a coisa mais dura que tem. Eu perdi 2 filhos. 2. E eu orei para que os filhos ficassem vivos. A Beatriz foi a primeira e o Gustavo foi o segundo. Mas no dia que eu vi a minha filha toda picada com agulhas, respirando assim, o aparelho, roxa, inchada, com dificuldade, a médica disse para mim assim: ela está sofrendo muito, você não tem noção. Falou para mim, ela está sofrendo demais para se manter viva. Parece que naquela hora acendeu uma luz do céu. Eu saí daquele médico, daquele hospital, 11 horas da manhã, e eu fui para o meu quarto e falei para Deus: faz a sua vontade. Não passou 1 hora, ligado ao hospital: senhor Márcio, você precisa voltar aqui ao hospital. A minha esposa começou a desmaiar. Nós tivemos que ir para o hospital. Eu recebi uma das notícias mais tristes da minha vida. Quando eu cheguei, a médica disse assim: ó, ela faleceu. Mas no dia que eu fui orar, que eu fui visitar ela pelo último dia, eu via uma cruz na minha frente. Em toda a escada que eu subia, eu vi uma cruz. Mas eu queria pagar aquela cruz. Eu pergunto: o que aconteceu nesse dia? A vontade de Deus. Porque tudo acontece pela vontade de Deus, e é para o bem. Mas morreu, é para o bem. Porque Deus sabe o que ia acontecer, é para o bem que aconteceu. 1 Pedro 4:2: para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. 1 Pedro 4:2 está falando comigo e com você. Para que no tempo que nos resta, você está entendendo aí ou não? Está me ouvindo aí ou não? Então dá glória a Deus aí. Tem alguém dormindo do seu lado? Olha aí. Se tiver, cutuca. Cutuca ele aí, não dorme não. Você vai perder a melhor parte. Qual? A da marreta aqui. No tempo que nos resta, faça a vontade de Deus. Está me ouvindo? Então dá uma glória a Deus aí. Faça a vontade de Deus. Mandou sair, saia. Mandou entrar, entre. Mandou deixar, deixe. Mandou voltar, volte. Mandou orar, aí não precisa nem mandar. Peguei vocês, né? Orar, hoje eu tô. Não precisa nem mandar orar, irmão. Orar tem que orar todo dia. Devocional todo dia. Mas o que ele mandar fazer, faça. E tem crente que quer teimar. Isso não é de Deus, não. Não é de Deus, não vou fazer isso não. Aí Deus está falando: faz isso aí. Não vou fazer não. Principalmente quando para abençoar alguém, você fala: isso não é de Deus. Ixi, como não é? Como no bolso, vixe, isso não é de Deus nunca. Mas se Deus mandou fazer, faça. Se Deus mandou fazer, faça. Então, faça a vontade de Deus. Quarta coisa que ele não fez. Vixe. Solta a marreta ou segura a marreta? Segura. Ele não abandona os seus discípulos. Não abandona os seus amigos. E nós? Não abandone os seus discípulos. Está vendo aqui não? Dá para ver e sair de longe? Então não precisava nem eu pregar, né? Era só olhar ali.
Deus não abandona seus discípulos, seus amigos. Pedro negou Jesus, sim ou não? Sim ou não? Quantas vezes? Quantas vezes? Não vai trocar, viu? Tem gente que diz, o galo cantou 3 vezes e Pedro negou uma. Não, o galo cantou uma vez e Pedro negou 3. Se é o galo ou não é o galo, como dizem alguns estudiosos, mas na Bíblia está o galo, então fica o galo, tá bom? Para não confundir a cabeça de vocês. Antes que o galo cantar, Jesus falou: tu vai me negar 3 vezes. Negou ou não negou? E Jesus apareceu a ele depois da ressurreição? Não, antes desse momento aí. Eles estão reunidos e estavam com medo. Jesus havia dito o quê? Que ele ia ressuscitar. Eles tinham visto? Não. Aí passa algum dia, o que Pedro faz? Pedro chama. Vai Pedro, Natanael, Filipe, os filhos de Zebedeu, que é João e André, e mais 2 discípulos. Vai 7, Léo. Pedro disse assim: larguei. Não apareceu, não chegou, não voltou, disse que vinha, não apareceu. Larguei, deixei para lá. O que Pedro disse? Vou o quê? Vou o quê? Vou pescar. Irmão, não é o ato de pescar, está me entendendo? Não é o simples ato de pescar. O que Pedro fazia antes de ter um encontro com Jesus? O quê? Se vocês não falar alto, eu vou ficar até meia-noite pregando. Pedro fazia o quê? Vocês querem que eu vá embora cedo, né? Pedro pescava. Pedro andou com Jesus, largou a pesca, sim ou não? Jesus não veio, Pedro faz o quê? Larga Jesus, vai para onde? Sabe o que é a pesca? A velha vida. Sabe o que é a pesca? É voltar para trás. Sabe o que é a pesca? É largar Jesus. Sabe o que é a pesca? Quer que eu solte a marreta? É desviar. É isso aí, a marreta é isso. Pedro falou: eu vou pescar. Olha os outros atrás dele: nós vamos contigo. E se Pedro fiquei me perguntando isso hoje. Já percebeu que quando você chama nego para coisa errada, o nego vai rapidinho? Mas quando você chama porque é bom, o cara fala: será que eu vou? Não sei. Ele falou assim: vou pescar. Aí Tomé, Filipe falou assim: tô dentro. Filho de Zebedeu, vamos junto pescar. Bora. E se Pedro dissesse assim: vou enterrar a cabeça na oração, só vou sair quando Jesus aparecer. Será que ia atrás dele? Eu fico me perguntando, né? Nós não temos uma resposta, temos? Não temos. Mas não dá para perguntar? Dá. Será que ele ia dizer: Pedro, se você enterrar a cabeça na oração, nós vamos enterrar até o nariz também junto com você, e vamos orar até Jesus aparecer? Podia, né? Só que Pedro falou: vou pescar. Eles falaram: nós vamos também. E foram pescar. Largaram tudo, largaram Jesus, largaram a fé, largou a ressurreição, largou tudo. Jesus não abandonou Pedro, porque quando Jesus está indo para a cruz, chegaram para ele e falaram assim: ei, olha ali, ó, é um deles. Pedro disse: não sou não. Negou na hora. Parece crente quando vai para a universidade para ficar bem na fita com as menininhas ou com os menininhos, e fala: você é crente? Não sou não. O crente 007 chega no trabalho: você é crente? Não sou não. Né? Pedro negou uma vez, Pedro negou 2, falou: olha, ele é um discípulo dele. Aí Pedro fala assim: eu nem conheço ele. Aí, quando Pedro nega essa vez, o galo canta. E Pedro sente, chora amargamente, porque ele percebeu: eu neguei o meu mestre. Aí Jesus não vem. Pedro vai para onde? Vai para onde? E o que Jesus faz? Jesus já tinha subido aos céus? Tinha ou não tinha? Jesus desce na terra
Eles ficaram a noite inteira pescando, Dani. A noite inteirinha, porque noite é a melhor hora para pescar, sim ou não? Porque está tudo calmo, os peixes estão tranquilos. Joga a isca, ou pega a rede, né? E pega tudo. Noite inteira, Hermes, bonitão. E nada. Aí, de manhãzinha aparece alguém na praia. Aleluia, dá glória a Deus aí, irmão. É você glorificar, ajuda o pregador. Aparece alguém na praia. Aparece alguém na praia de manhãzinha. Fogueira, peixe na brasa. Aleluia. Aí ele pergunta para os discípulos: ei, vocês já comeram? Ele não perguntou não se pegou peixe, Neto. Perguntou: vocês já comeram? Aí João, que faz sempre, João faz questão de dizer, João é exibido, irmão. O discípulo a quem ele amava, Jesus falou, o discípulo a quem ele amava disse, que era João, falando dele mesmo. Falou assim para Simão: Simão, é o mestre. Aleluia. Ele disse: Simão, é o mestre. Eles estavam a 100 metros de Jesus com o barco lá da praia. Ele disse: Simão, é o mestre, Simão. Simão coloca a capa, que ele estava sem a capa, e começa a andar na água 100 metros, e começa a andar correndo na direção de Jesus. Chegam lá, Jesus está assando peixe, tem pão, mas diz a Bíblia, João 21, que ninguém ousou perguntar quem era ele. Por quê? Diz o texto, João 21, porque todos eles sabiam que era ele. Ninguém ousou perguntar, ficou olhando, porque morreu, está aqui de novo, então ele ressuscitou, é ele mesmo. E aí ele levanta o pão, oh, aleluia. Ele levanta o pão, como ele sempre fez, era de costume, ele levantou o pão e deu graça. Aí falaram: é ele mesmo, aleluia, glória a Deus, é o próprio, aleluia, glória a Deus. E aí é aquela conversa íntima de Jesus com Pedro. Sabe aquela conversa? Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes? Aí Jesus fala: vem, Pedro. Pedro chega: Pedro, tu me amas? Aleluia. E agora Jesus pergunta assim, você que talvez não leia grego, quem lê grego, levanta a mão aí. Ninguém. Mas Jesus perguntou para ele: ágape, ou agapaz, tu me amas com o amor de Deus? Que é isso que significa ágape ou agapaz. Ele disse: não, te amo filéu. Está no texto bíblico, não está no original. Ou seja, tu me amas com o amor de Deus, que tu dizias que me ama quando eu dissesse que você ia me trair. Tu dizes: não, eu te amo mais que eles. Jesus pergunta de novo: tu me amas, Pedro? Ele disse: eu tenho amor filéu por ti, Senhor, tu sabes. A segunda vez. E quando Jesus pergunta a terceira vez, é claro que ele vai lembrar que ele negou 3 vezes. É óbvio que ele vai lembrar. É evidente que vai lembrar que ele negou Jesus 3 vezes. Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas? Oh, aleluia. Ele disse: tu sabes que eu te amo, filéu. Ou seja, eu não tenho esse amor que eu disse que eu tinha. Eu não tenho a capacidade ainda de te amar com este amor, o amor de Deus. Ainda não tenho, mas vou ter. Vou ter, aleluia. Por quê? Porque na morte de Pedro, oh, glória a Deus, falaram assim, os algozes de Pedro: vamos crucificá-lo como crucificamos o seu mestre. Ele disse: ei, não, Senhor, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como morreu o meu mestre. Agora eu te pergunto e te afirmo, no nome de Jesus eu te afirmo: quem morre sem negar a Jesus, crucificado, pregado no madeiro, de cabeça para baixo, ama com o amor de Deus ou não ama? É claro que ama. E por que às vezes nós largamos os nossos discípulos? E por que às vezes nós deixamos nossos amigos para trás?
Nossos amigos errou conosco, nosso discípulo errou. Pedro negou Jesus. E talvez você pode perguntar: se Judas tivesse se arrependido, tinha tido misericórdia? Tinha. Só que Judas não se arrependeu, mas chorou de remorso. É diferente. Mas porque nós abandonamos nossos amigos? Porque às vezes ele errou uma vez, duas vezes. E tem irmãos que tem conta, viu? Tem irmãos que faz matemática para errar. Se pisar no meu calo mais de 3 vezes, eu não perdoo mais. Aí eu pergunto: aonde está essa passagem na Bíblia? Aonde está? Será que eu consigo encontrar aqui? Livro de... Qual livro que eu vou encontrar isso? Heresiásticos? É esse livro aí? Heresiásticos, capítulo 1. Mas se pisar no meu calo 7 vezes, quem falou que é 7? 70 vezes 7 ao dia para você perdoar. Você perdoar e não abandonar o teu discípulo, não abandonar o teu irmão. Às vezes o nosso irmão erra comigo, erra conosco. A gente fala: não, deixa para lá, não quero mais papo, não dou mais para eu não converso mais. Isso aí é crente? Fala para mim. Eu vou dizer que nem o pastor André Valadão, que hoje eu estou solto. Solto. Isso não é crente, não. Porque o crente, o irmão vai errar com ele, vai pegar com ele e vai assim: eu vou perdoar. Tem que perdoar. Mas ele me ofendeu, me magoou, e aí o que eu faço? Perdoa, bonitão. Errou comigo, pisou na bola, tira a bola de baixo. E faz o quê? Perdoa do mesmo jeito. Me ofendeu, me xingou, queria me bater, o que você faz? Perdoa do mesmo jeito. Eu pergunto: você é servo ou é senhor? Oi? Servo ou senhor? Servo manda ou obedece? Jesus falou: perdoai os que vos ofendem. Nós não abandonamos ninguém para trás. Nós não deixamos ninguém para morrer. Nós não largamos ninguém. Por mais que tenha feito mal, ou muito mal, ou agredido com palavras, ou ofendido, ou falou da minha vida. Bem-aventurados sois vós, quando vos caluniarem, vos perseguirem por amor a mim. Não esquece da Bíblia não, irmão. Leve ela. Vou encerrar agora, hein? 8, escorrega 1, vai 2, tá? Fique de pé que eu vou encerrar agora. Fique de pé. Mas tem a última ainda. Mas fica de pé. Ficou de pé? Deixa eu ver, todo mundo está de pé, deixa eu ver. Está de pé, Sabrina? Sabrina está de pé. Você que estava sentado. Tá de pé. O que Jesus não fez? Só para nós fechar aqui. Pode ser ou não? Sim ou não? Solta a marreta? Tá louco, só um sim. Você pensa que eu vou soltar essa marreta só para Sabrina? Não vou não, vou soltar para todo mundo. Solta a marreta ou não? Esse sim foi que nem do Cristiano Ronaldo. Sim. Eu até vi o... Senti. Ele não murmurou. Tá o que murmurou aí? O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha muda ao matador? Sim ou não? E como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, e não abriu? Passa mais um aí, Robson. Tem como? Tem a próxima aí? Isso. O que significa não murmurar e não reclamar? Não reclamar é opor-se por meio de palavras. Sou contra, mas por palavras. O que é murmurar? Significa difamar, caluniar. Eita, olha a marreta. Falar mal de alguém ou de alguma coisa. Vixe, isso é murmurar, viu? Sim ou não? Só Deus, né? Você sabia que isso aqui era murmurar? Mas é. E murmuração é um comportamento, viu? Não é um sentimento, não.
é um sentimento que não é sentimento que aparece, não. Murmuração é um comportamento. Porque o murmurador, ele tem um comportamento de murmurador. Murmuração é um comportamento que gera descontentamento, insatisfação, lamentação, oposição, e aonde acaba? Você vê que vai progredindo. Você está vendo aí que está progredindo? Começa com descontentamento, estou descontente. Depois eu estou insatisfeito. Sim ou não? Certo? Depois eu começo a lamentar. Depois eu vou fazer oposição, e depois eu vou rebeliar. Passa a outra página. Tem outra não? É isso mesmo, na Bíblia é isso aí. Na Bíblia tem uma história clássica de murmuração. Números 16. Para não ficar só nas minhas palavras, se você não se cansar das minhas palavras, eu vou abrir aqui Números 16 para você que não está ali. Está ali? Não, mas não tá o texto. Só está aí a introdução da história que eu coloquei aí. Deixa eu ler, quer que eu leia ou não? Eu vou encerrar aqui na leitura, você vai gostar, vai ser tremendo. Números 16, a partir do 26. Ele advertiu a comunidade. Olha que beleza, que até a comunidade bateu, hein? Comunidade: afasta-se das tendas desses ímpios, não toquem em nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa dos pecados deles. Eles se afastaram das tendas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão tinham saído e estavam em pé à entrada de suas tendas, junto com suas mulheres, seus filhos, suas crianças pequenas. E disse Moisés: assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas, e que isso não partiu de mim. E estes homens, ouça bem isso, se estes homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Mas olha o 30. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir sua boca e os engolir, junto com tudo que é deles, e eles descerem vivos ao Sheol, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Moisés mandou eles acenderem incenso. Coré, Datã e Abirão e mais 250 rebeldes. Todos acenderam incensos, tacaram fogo. Ele falou: a hora que Deus responder, quem desprezou Deus, quem desobedeceu a Deus, quem murmurou contra Deus, a terra vai abrir a boca e vai engolir vivo. E quando Moisés acabou de falar, a terra abriu como se fosse uma boca de verdade. Já viu terra abrir boca? Lá nesse dia foi assim, uma boca de verdade. Engoliu Coré, Datã, Abirão e os 250 vivos desceram, e depois a terra fechou assim, como se fechasse a boca, fechou sobre eles. E os que ficaram em cima vivos começaram a correr, diz o texto, dizendo: a terra vai nos engolir, a terra vai nos engolir, Deus é com Moisés, Deus é com Moisés. Por que aconteceu isso? Murmuração. Eles ficaram o tempo inteiro dizendo o seguinte, inclusive aqui em Números 16 disseram para Moisés: quem falou que Deus só usa você e Arão? Quem falou? Quem falou que vocês estão acima de nós? Nós também somos santos, dizia Coré. Deus falou assim: não brinca com isso não, rapaz. Não murmura não. E começaram a murmurar: você nos tirou, ouça o que eu vou dizer aqui. Ouça o que eu vou dizer, preste bem atenção. Você nos tirou do Egito. Olha o que eles vão dizer: terra que manava leite e mel. Oh, irmão. Eles comiam pepino lá, irmão, cebola.
e vai nos fazer morrer no deserto. E aí Deus diz: Moisés, sai do meio deles, que eu vou matar tudo. Moisés faz o que, irmão? Dobra o joelho e põe o rosto no pau e fala assim: Deus, perdoa. Perdoa eles. Senão vão dizer que o Senhor não teve capacidade de levar eles até a terra prometida. Deus falou assim: porque você me pediu, eu vou ter misericórdia. Mas Coré, Datã, Abirão e os outros, já era. A congregação se afastou dos rebeldes. A terra engoliu os murmuradores. Quando nós falamos mal de alguém, estamos murmurando. Está ouvindo? Quando nós reclamamos das coisas, dizendo: por que tem que ser assim? Isso está errado na igreja. Tem que mudar isso na igreja, mudar aquilo. Isso está errado. Fulano está errado porque canta, ou está errado porque prega. Por que a irmã dirige culto? Está errado. Fica murmurando pelo canto, murmurando pelos cantos. Aqui não tem isso não. Porque murmurar é falar mal de alguém ou contra algo, é estar insatisfeito, descontente, e daqui a pouco vai fazer oposição e vai querer se rebelar contra. Deus não está na murmuração. Se tiver alguma coisa errada, fale com Deus, ou procure o pastor. Fala: pastor, eu não concordo com isso, mas o que Deus mandou o senhor fazer? Porque essa é a grande verdade. Porque aqui ninguém faz vontade de ninguém aqui, só a de Deus. Quando alguém prega aqui, é porque Deus mandou pregar. Quando alguém canta, é porque Deus mandou cantar. Quando alguém dirige culto, é porque Deus mandou dirigir o culto. Aqui tudo é feito debaixo de oração. Não é isso, Du? Nós temos um propósito nos homens. O Du sabe qual é, eu também sei. Para escolher os homens que vão pregar, tem um propósito. No Rede de Mulheres também tem um propósito, para escolher as mulheres que vão pregar. Então não é por gosto, não é por minha vontade, não é. Quem vai dirigir o culto? Você acha que o dia que eu não vou dirigir o culto, eu falo assim: deixa eu ver quem dirige o culto. É esse. Eu vou orar, e geralmente Deus me mostra: coloca tal pessoa para dirigir, e a pessoa dirige, é bênção. É com oração que as coisas acontecem. Está insatisfeito? Fala com Deus. Não gostou? Fala com Deus. Não agradou? Fala com Deus. Mas não murmura. Não murmura. Não se opõe, não se rebele. Por quê? Porque isso traz um grande preço para quem faz isso. O preço é alto. Não pague o preço da murmuração. Amém ou não? Vou parar por aqui, em nome de Jesus. Hoje não tem ninguém que é de fora. Tem alguém aqui que não é salvo? Que não é cristão? Que não é crente? Tem alguém? Faça o sinal com a mão.